Fala rapaziada, tudo suave? Aqui quem fala é o Finger e bom, quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, pontualmente ao meio-dia, o TZ da Coronel publicou em todas as plataformas digitais o seu tão aguardado EP Gênio, que contou com 5 faixas e que ainda, em pouquíssimos dias de seu lançamento, já acumula bons números. Dito isso, no vídeo de hoje analisaremos de forma densa essa obra do TZ, que você verá com exclusividade só aqui no Universo Estranho. Antes de começarmos de fato a análise do EP Gênio, eu vejo como fundamental compreendermos e entendermos toda a ainda curta, mas turbulenta jornada do TZ da Coronel, para assim entendermos como se deu a construção não somente dessa obra, mas do artista em si. Vamos lá! Depois de despontar como uma das maiores revelações de 2021, o TZ da Coronel teve um dos inícios mais conturbados que já presenciei em toda a história da cena. Afinal de contas, mesmo com seu meteórico sucesso viralizando no TikTok hits tanto no funk quanto no trap, o que parecia ser o surgimento de mais uma estrela quase não aconteceu, uma vez que, enquanto ainda buscava se afirmar, ainda lançando seus primeiros trabalhos, já alcançando alguns hits, o TZ entrou em rota de colisão com sua até então gravadora, a Purple Rain Records, o que o levou a querer deixar o selo. Porém, isso não foi aceito pela gravadora, que passou a persegui-lo e boicotá-lo. Segundo palavras do próprio TZ da Coronel, enquanto ele ainda buscava deixar o selo, pessoas de dentro da Purple Rain que tinham acesso às suas redes sociais e aos seus canais oficiais passaram a atacá-lo e a menosprezá-lo publicamente por meio de suas próprias mídias, de modo que eles teriam em algum momento desativado suas redes sociais, excluindo trabalhos e publicando mensagens ofensivas, como em seu perfil do Spotify, que por algum tempo, em sua descrição oficial, ficou com a frase "Voz grossa, bumbum empinado, a raivosa do trap". Todo esse imbróglio durou meses, o que sem sombra de dúvidas impediu que o TZ alcançasse lugares ainda maiores durante esse período. Nessa queda de braço entre o TZ e a Purple Rain, só o lado do TZ perdeu nisso tudo, uma vez que a credibilidade da Purple Rain já não tinha muito para onde cair. Afinal de contas, eles já haviam tido problemas parecidos com outros artistas do selo, como o Menotod. Ainda assim, mesmo com tudo isso, o TZ seguiu emplacando hits, expandindo seu nome e alcançando lugares mais altos. Claro que muito pouco se comparado ao que poderia ter sido sem uma Purple Rain servindo de âncora. Apesar disso, essa disputa chegou ao fim depois de mais de um ano de conflito entre as partes. Parece ter havido algum consenso entre eles para que o TZ finalmente deixasse o selo, que inclusive eu não sei se foi vendido, se houve uma reformulação. Fato é que o selo manchou muito a sua imagem nesse processo. E agora, como Cali Cartel e não mais como Purple Rain, eles lançaram em conjunto a mixtape É o Trem, que agrupou em um único lançamento todos os seus trabalhos que ainda viriam a ser lançados pelo selo, de modo que agora ele pudesse enfim deixar a Purple Rain. Agora, livre de tudo isso, todos passaram a se questionar sobre qual seria o seu destino. E o selo que surgiu como principal candidato a contar com ele no time foi a Main Street, que durante toda essa confusão sempre demonstrou muito interesse em tê-lo. Apesar disso, no dia 18 de abril, ele é surpreendentemente anunciado como o novo contratado da Nada Mal, o que eu enxerguei como sendo uma decisão muito acertada por ele. Afinal de contas, na Main Street ele acabaria sendo só mais um em meio a tanto peixe grande, enquanto na Nada Mal ele teria muito mais espaço e protagonismo. De lá pra cá, agora como membro da Nada Mal, houveram poucos lançamentos oficiais dele, mas incontáveis participações e collabs com os mais diferentes nomes e projetos. Teve trabalho dele com Costa Gold, Salvador da Rima, MC Paiva, com a Hashi e na Pineapple com o Poesia 13.
todos trabalhos relevantes que já o projetaram para lugares ainda mais altos. Com isso, ele hoje vive seu auge. No Love, seu último single figura há semanas no top 200 do Spotify, e Poesia 13 vem há semanas disputando posições no top 10. E assim, esses e outros trabalhos o colocam como um dos rappers mais ouvidos do país. Desse modo, aproveitando o bom momento, ele, juntamente com a Nada Mal, parecem ter entendido que agora é a hora ideal para lançar um projeto mais extenso, como um EP. E assim, há poucas semanas atrás, o TZ anunciou em seu Instagram o lançamento de seu primeiro EP, intitulado de Gênio. No dia 29 de setembro de 2022, o TZ da Coronel, por meio de seu Instagram, divulgou tracklist, capa, nome e data do projeto, criando uma enorme animosidade no público que passou a esperar grandes coisas da obra. E assim, no dia 13 de outubro de 2022, foi lançado oficialmente o EP Gênio, que contou com 5 faixas, 2 feats e um videoclipe. A primeira faixa da obra é Mente Confusa. Não posso deixar a mente confusa. Sou um gênio e realizo seu desejo. Eu sou ingênuo, volto só pelo seu. Esse som vazou há alguns meses e a galera viralizou essa faixa antes mesmo dela ser lançada oficialmente. O que fez com que as expectativas sobre a obra fossem muito inflamadas quando a tracklist do EP foi divulgada e essa faixa estava presente. Agora, falando especificamente desse som, ele trouxe uma vibe love song, sendo um som bem chiclete, principalmente pelas repetições de alguns versos, dando um tom melancólico para a faixa, que trata de um relacionamento inacabado, onde apesar do fim, os dois ainda se gostam. E mesmo sabendo que isso não é o certo, que ela mente, que ela o manipula para ter ele ainda volta, mesmo lutando para não deixar isso acontecer. Por isso, o nome da faixa é Mente Confusa. E bom, ele ainda traz um verso que acabou dando nome ao EP, quando ele diz: "Eu sou um gênio e realizo seu desejo". E bom, isso somado à capa do álbum, que é uma lâmpada mágica, a gente pode concluir que com gênio, o TZ da Coronel quis dizer quanto ao poder que ele possui de realizar desejos. A segunda faixa do EP foi Sex Symbol. Ela é escorregadia, molhando as joias em mim. Vou te chamar de vadia, gosta que eu te trato assim. Até agora, essa foi a faixa que a galera aparentemente menos curtiu. Em todos os lugares é a que tem menos views e streams. Apesar disso, eu gostei muito desse som, que traz, assim como a primeira, uma vibe love song, um pouco mais intensa, um pouco mais sex song, vocês estão ligados. E bom, o que mais me chamou a atenção nessa faixa foi o flow que o TZ trouxe, estendendo algumas palavras, dando uma vibe bem melódica, um pouco diferente do que ele geralmente traz em seus trabalhos. Na metade da obra temos Fé Blindada feat. MC Cabelinho. Eu tive que fazer uma jogada arriscada, tipo leão da montanha. Essa foi a única faixa que contou com videoclipe, que diga-se de passagem ficou um absurdo. E bom, essa faixa traz um refrão que se repete muitas vezes e que é muito diferente, com esse ei, ei, repetindo, como se desse eco. O que, somado à letra, que é uma autoafirmação de talento, qualidade, etc e tal, dá uma perspectiva de que de onde eles estão hoje não tem mais ninguém. Por isso o que eles dizem dá eco. Esse som com certeza está entre os meus favoritos. Cabelinho e TZ combinam demais. É impossível um som dos dois dar errado. A quarta e penúltima faixa é Jogo dos Tronos. Reino na terra, comandando a guerra na terra. 200 homens, o nego safado, sentença de morte. Essa foi a minha faixa favorita de toda a obra. O TZ sabe fazer metáforas e analogias muito inteligentes, de modo que sempre há um significado muito maior do que o aparente por trás das linhas desse cara. O TZ é diferenciado. Ele mistura muito bem o lifestyle de favela com toda a levada do trap, é tudo muito intenso. E em Jogo dos Tronos não foi diferente. Esse som trouxe muitos flows absurdos, versos mais absurdos ainda, e um refrão que não sai da mente. Esse som merece muito um videoclipe. A última faixa do EP foi Crocodilo feat. TZ Kilates.
Deixa o crocodilo descansando e vou de Versace. TZ Pitbull, sem coleira e as cachorra larga. Esse som é o mais envolvente da obra, o mais dançante, por assim dizer. E foi o som que mais se aproximou ao que o TZ geralmente faz, misturando putaria, lifestyle e vivência de favela, como ele mesmo disse, misturando putaria com a criminalidade. Eu curti muito esse som e o TZ Quilates entrou muito bem na faixa também. Eu confesso que não conhecia ele nem outros trabalhos desse mano, mas ele é um artista pra gente ficar de olho. Muito talento. Enfim, rapaziada, analisadas as faixas da obra, agora vou fazer uma síntese de tudo que eu pude perceber, além do que já foi comentado sobre esse trabalho. E bom, podemos começar pelo fato de que não podemos comparar o nível de marketing, de conceitos que devam ser seguidos e trabalhados em um álbum, ao que é feito em um EP. Um EP geralmente é para ser mais simples, mais objetivo, e o TZ da Coronel entregou o que ele prometeu. Bons sons, não há muitos conceitos que se relacionem por toda a obra, de modo que são como singles agrupados em um mesmo lançamento. Eu sinceramente só esperava ver mais nomes da Nada Mal envolvidos no projeto, o que acabou não acontecendo. Mas isso também não quer dizer muita coisa, era apenas uma expectativa particular minha. O TZ claramente trouxe algumas faixas mais comerciais, não todas, apenas algumas. Mas isso já mostra que esse EP veio para aproveitar o bom momento vivido pelo TZ. E bom, apesar de ter me surpreendido com o nível, todos os bons sons, eu realmente amei o EP, mas não sei se eu o colocaria dentre os melhores trabalhos do ano. Ainda assim, vejo espaço para esse EP crescer demais. O desempenho das faixas tem sido ótimo e a tendência é apenas crescer. Com o tempo, o TZ deve trabalhar mais alguns videoclipes e algumas faixas devem se tornar hits. Esse EP tem potencial de se tornar enorme e nos resta apenas esperar. Mas e aí, o que vocês acharam? Enfim, rapaziada, comentem aqui embaixo e é claro, deixem o like, se inscrevam, sigam nossas redes sociais e a nossa playlist no Spotify. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta. Ela é escorregadia, molhando as joias em mim. Vou te chamar de vadia, gosta que eu te trato assim.